Bom, gente, bom dia. Eu estou aqui para falar, né, dos resultados dos jogos da rodada 31 do Campeonato Brasileiro de 2025. Bom, a rodada começou no sábado, dia 1º, né? E com Santos e Fortaleza empatarem em 1-1, né? O Cruzeiro, jogo que a gente transmitiu, né, pelo SBT, 3-1 para a equipe do Cruzeiro em cima do Vitória. Mirassol e Botafogo empataram em 0-0. O Flamengo e o Sport se enfrentaram. O Flamengo ganhou do Sport por 3-0. O Corinthians, jogo que também você conferiu aqui, o Corinthians ganhou de 3-0 do Grêmio. O Ceará pegou aí o Fluminense e ganhou por 2-0. O Atlético Mineiro pegou aí o Atlético Mineiro, empataram em 0-0. O Palmeiras venceu o Juventude por 2-0. E o São Paulo venceu o Vasco por 2-0. Bom, o que falar da rodada 31, meus amigos? Bom, os times foram muito bons na rodada 31. Tem time que empatou, tem time que ganhou. Dois times empataram, né? Que foi exatamente o Mirassol empatou com o Botafogo 0-0 e o Internacional empatou com o Atlético Mineiro também 0-0. Bom, o que muda na tabela do Campeonato Brasileiro? Muda muita coisa, sabe? Principalmente os times que estão ali na parte de cima da tabela. Antes do confronto contra o Juventude, quem era o primeiro colocado era o Flamengo. O Flamengo jogou bem, né? E aí o Flamengo estava lá em cima, líder do campeonato, vem o Palmeiras e toma a liderança do Flamengo, vencendo o Juventude por 2-0. Bom, o que muda teve aí a convocação para a seleção brasileira, segunda-feira. Bom, vamos dar uma repassada nessa lista. Vamos lá. Bom, essa lista é para os amistosos do dia 15 de novembro contra Senegal e dia 18 contra a Tunísia. Goleiros: Bento, Ederson, Hugo Souza. Laterais: Alexandro, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Marquinhos,
Paulo Henrique, Wesley, Andréa Santos, Bruno Guimarães, Luciano Juba, né? Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. Meus amigos, o que muda no Campeonato Brasileiro? Muda muita coisa, tá? Hugo Souza vai desfalcar o Corinthians, tá? O Corinthians joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Já vai desfalcar o Corinthians. Então, o Luciano Juba vai desfalcar o Bahia. Jogadores do Palmeiras já vai. Quem foi do Palmeiras? Flamengo vai desfalcar. Por quê? Porque o Alexandro vai desfalcar o Flamengo. E quem foi do Palmeiras foi só o Vitor Roque. Também vai desfalcar o Palmeiras já no clássico contra o Palmeiras, contra o Santos, tá? E vai desfalcar, gente, o time do Palmeiras no resto da temporada. Porque os amistosos durante a próxima semana, dia 15 e 18. Então, o Palmeiras já vai jogar o clássico na quinta-feira, às 9h30, já sem o Vitor Roque. Porque a apresentação da seleção brasileira vai ser no meio do Campeonato Brasileiro. Então, cara, o Palmeiras, nós da imprensa perguntamos para o Carlos Ancelotti sobre a convocação do Vitor Roque, se e ele entendeu que na próxima semana, sabe, dia 22, dias no final do ano, tem a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Quem eles chamam do Palmeiras foi o Vitor Roque. E quem eles chamam do Flamengo é o Wesley, né? Ele entendeu que vai desfalcar, entendendo assim que os próximos amistosos da seleção brasileira
vai ser mais lá para frente, tá? Esse é o último amistoso do ano, tá? E o Ancelotti falou, quando terminar o jogo amistoso, cada um volta para o seu clube, né? E ele falou assim, ele não vai desfalcar o time para a final da Conmebol, tá? Então, vai desfalcar sim o time no Campeonato Brasileiro, tá? Porque o Campeonato Brasileiro ele tem rodadas. Então, a apresentação dos jogadores, né, na seleção brasileira se desfalca o time para o restante da temporada. Por exemplo, o Vitor Roque, ele já não vai jogar o clássico contra o Santos, tá? E nem o Souza vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Porque eles têm que se apresentar antes dos amistosos. Então ele tem que se apresentar, né, pro Ancelotti, tem que treinar e enfrentar Senegal no dia 15 e depois enfrentar a Tunísia no dia 18. Então, o Luciano Juba do Bahia vai desfalcar. Então, todos esses times, só os que estão disputando o campeonato europeu, que é a Champions League, vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas chega, tá? Mas chega. E aí, só depois que eu vou fazer um treinamento, né? E importante que se diga, dia 5, preste atenção, pegue papel, pegue caneta, pegue o que você tiver aí, meu amigo. E anote isso que a gente vai falar para vocês. Dia 5, anote aí, dia 5 de dezembro, dia 5/12, vai ter aí o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Quem vai disputar, qual grupo que a seleção brasileira vai cair? Vai ser um grupo fácil ou um grupo difícil? Então, dia 5 de dezembro, não perca aí o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. E o sorteio vai ser pelo SBT, tá? Vai ser aqui, como todos os jogos da seleção brasileira, vai ser aqui, tá? Então, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo vai ser aqui, os jogos da Copa do Mundo vai ser aqui, tá? E também os últimos 2 amistosos
ano, dia 18, dia 15, você vai acompanhar aqui Brasil e Senegal, tá? E aí, dia 18, também você vai acompanhar aqui Brasil e Tunísia, tá? E aí, depois desses amistosos, a gente dá uma parada, né, com os amistosos da seleção e nós só voltamos que a seleção brasileira masculina só o ano que vem. Mas o ano que vem vai ser o último amistoso, né, preparatório. Claro que depois vai ter um amistoso antes da Copa e aí depois, meu amigo, depois é convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. Então, meu amigo, se prepara, né, que todos os jogos do Brasil vocês vão acompanhar aqui com a gente. Vai ter pós-jogo, né? Tudo que você está acostumado a ver e você vai ver aqui com a gente. Então, hoje começa aí a rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Falta poucas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Então, ó, hoje, quarta-feira, tem Esporte e Juventude às 7 horas da noite. Também às 7 horas, Red Bull Bragantino e Corinthians. Vitória Internacional também às 7 horas. 7h30 tem o clássico Botafogo e Vasco. Às 8 horas tem aí Atlético Mineiro e Bahia, Grêmio e Cruzeiro, Vitória, São Paulo e Flamengo, tá? Jogo que você acompanha aqui com a gente também, né? São Paulo e Flamengo. Amanhã, dia 6, tem Fluminense e Mirassol às 7 horas. Às 8 horas tem aí Ceará e Vitória. E o último jogo da rodada é exatamente o clássico entre Palmeiras e Santos. Tá? O Santos, em algumas rodadas, não vai. Esse, como é um mando de campo do Palmeiras, né? Então vai ser o clássico vai ser no estádio do Palmeiras. O Santos joga com o Palmeiras e São Paulo. Aí na próxima rodada, que é na rodada 33, o Flamengo, o Santos vai pegar o outro time do campeonato e vai jogar no outro estádio. Por quê? Porque o São Paulo, naquele acordo que fizeram com o São Paulo, o São Paulo vai usar o Morumbi, né? O Morumbi não, a Vila Belmiro, a casa do Santos, no acordo que o Santos fez com o São Paulo, emprestar os estádios para os times jogar futebol, né? Para jogar. Como o Morumbi
vai fazer uma série de shows. Então, fizeram um acordo. O Santos vai jogar 3 partidas no Morumbi, e quando for a vez de São Paulo jogar na Vila Belmiro, vai fazer 3 jogos também. E só o clássico contra o Corinthians, que vai ser na casa do Corinthians, o São Paulo não vai jogar na Vila Belmiro, tá? Então, os jogos que o São Paulo vai fazer na Vila Belmiro vai ser hoje contra o Santos, e o jogo da próxima rodada, que é contra o Red Bull Bragantino, jogando na Vila, tá? É Flamengo hoje e semana que vem na Vila. Red Bull Bragantino na Vila. E só o clássico majestoso, tá? Que vai ser jogado em São Paulo, tá? Então, São Paulo precisa rever alguns requisitos, porque o São Paulo, evidentemente, tem mais jogo para fazer no campeonato, e tem que usar o Estado de Santos por mais vezes, né? Depois do clássico. Então, a diretoria do São Paulo devia falar assim, ó, se vocês quiserem fazer o show de vocês, tudo bem, a gente pode marcar no final do campeonato, sabe? No final do campeonato. Por quê? Porque o São Paulo ele precisa usar a sua casa no restante do campeonato. Quando terminar o campeonato brasileiro, a gente entra num acordo e vocês usam o Morumbi até o presente, né? Para fazer o show que vocês têm para fazer, o evento que vocês têm para fazer. Bom, simples. Então, o São Paulo, a gente tem que rever os jogos que o São Paulo tem para fazer, né, no restante do campeonato. Porque depois tem Red Bull Bragantino na Vila, Corinthians fora, e aí depois do clássico a gente tem que rever os jogos depois desse clássico contra o Corinthians. Vendo, cara, os próximos jogos de São Paulo, dá para você ter, para a gente tirar uma ideia de como que vai ser a temporada do São Paulo jogando na Vila Belmiro. Não é porque, gente, jogar na Vila, tá? Porque os caras jogam 3 jogos no Morumbi, e eu acho que o São Paulo tem que vai fazer mais do que 3 jogos. Porque o São Paulo, sabe quando o São Paulo volta a jogar no Morumbi? Só o ano que vem, gente. Então, a série de shows vai muito mais além do que 1, 2, 3 shows, tá? Então, vai mais. Pro São Paulo só voltar a jogar no Morumbi só o ano que vem. Então é muito jogo
evento para acontecer no Morumbi. Sabe? Se o São Paulo fizesse um acordo com outros estádios do Brasil para mandar seus jogos sem ter que sair de São Paulo, do seu ambiente ali, nós concordaríamos. Porque tem tanto estádio, gente, para o São Paulo mandar seus jogos, sabe? Tem o Pacaembu, tem a Arena Barueri, tem, sabe? Tem tanto estádio dentro de São Paulo. Para que foi jogar os jogos de São Paulo no estádio longe? Sabe? Por que foi mandar lá para Vila Belmiro? Mandasse para um estádio dentro de São Paulo. Ou seja, a Arena Barueri, o Pacaembu. Gente, vocês viram como... Agora, o Pacaembu tá bonito. O Pacaembu, gente, ele é um palco que recebeu muitos jogos, muitos clássicos de times paulistas. A realidade é essa. Por que o presidente de São Paulo não entrou em contato com a empresa que cuida do Pacaembu para mandar jogos no Pacaembu ou em outro estádio? Tem o Pacaembu, tem a Arena Barueri, tem, sabe? Que o torcedor conhece esse estádio. Não que não seja bom mandar jogos no Estádio do Santos. Mas isso é contra a lei. Vocês fizeram aí um negócio para ajudar a equipe do Santos. Vocês lembram o que a torcida fez depois do jogo? Fez isso que apareceu no jornal, que apareceu nas reportagens. Na verdade, veio para quebrar, para destruir o patrimônio público que tem ali próximo ao estádio do Morumbi. Então, cara, espero que vá lá e aconteça a mesma coisa. Sabe? Já que fez um acordo mesmo, não tem como voltar atrás. Deixa o São Paulo mandar mais jogos na Vila, então. Porque o São Paulo tem mais jogo para fazer no campeonato do que o Santos tem para fazer. Claro que o Santos tem mais jogo também para fazer, tá? Mas o São Paulo, em vista do torcedor do Santos, do time do Santos, tem muito mais para mandar. Porque, gente, depois eu vou ver a lista certinho dos outros jogos depois do Clássico para o São Paulo fazer. E o São Paulo vai fazer.
Espero que o ano que vem, seu presidente Casares, se for ter evento no Morumbi, São Paulo não possa usar o Morumbi, procure outro estádio. Sabe? Procure outro estádio. Sabe? Entre em contato com o Pacaembu, entre em contato com o pessoal lá do outro, da Arena Barueri, porque tem estádio tem. Estádio tem. Basta procurar. Vocês não procuraram direito. Viu o presidente, o presidência de São Paulo? Cara, é lamentável. Com tanto estádio que tem, vocês procurar só um e já fechar o acordo, sim. Não vamos ajudar o Santos, porque o Santos tá caindo para a zona de rebaixamento. Cara, a mesma condição que o Santos tinha para procurar um estádio, o São Paulo também tinha. Tinha, e tinha muito ainda. Não é pouco, não. O primeiro contato que teve com os dois presidentes, já fecharam na hora. Vamos fazer 3 jogos. Nós jogamos no Morumbi e 3 jogos vocês fazem na Vila. Juntando os 3 do Santos e 3 do São Paulo, 6. Então, o seu presidente vai falar, coloca mais alguns aí, porque nós não vai ser um show só, vai ser vários. E nós vamos terminar a temporada jogando na Vila. Sabe? Então, isso é uma contradição. Tá? Mas agora já foi. Bom, a Libertadores, a semifinal da Libertadores aconteceu, né? Aí, entre Racing e Flamengo. O primeiro jogo, o Flamengo ganhou de 1-0 do Racing. Aí, como que o Flamengo ganhou? De 1-0, empatou, o Flamengo se classificou. E mesma coisa, o Palmeiras. O Palmeiras tinha perdido de 3 no primeiro jogo. E veio aqui e bagunçou a equipe da LDU. Sabe? Vencendo aí a equipe da LDU por 4-0. Então, os dois estão na final, tá? E cara, é por isso que eu falei, possa ser que seja um desfalque até para a Libertadores? Eu acho que não. Porque como que é de 18 e dia 15 e 18, eu acho que não vai desfalcar, não.
eu acho que até lá, gente, a final da Libertadores é dia 29 de dezembro, de novembro, perdão, entre Flamengo e Palmeiras. E vai ser lá em Lima, no Peru, tá? Então, os caras já estão na final, né? Felipe Luiz, Abel Ferreira. Bom, eu, na minha modesta opinião, eu não queria que o Palmeiras, né, classificasse. Mas já que foi muito superior do que a LDU no primeiro jogo, arrasou com o Palmeiras. E agora, no segundo jogo, o Palmeiras veio, jogou, escurrachou a LDU. Porque no segundo jogo, a LDU, gente, não fez nada. Sabe o que é nada? Nada. Parece que a LDU se esqueceu de voltar para o segundo tempo e tomou 4. Quando estava 2-2, indo para cá agregado, estava indo para os pênaltis. Tá? E aí eu falei, bom, a LDU tomou um gol, a LDU vai para o segundo tempo, vai para o intervalo, volta para o segundo tempo, né? Conversa com o Thiago Nunes, teve com seus jogadores, não adiantou nada, porque a LDU mesmo, o time que saiu do intervalo, voltou com a mesma coisinha, não mudou nada no time. E aí, o que alguns times não fez, inclusive São Paulo, o Palmeiras fez. Eliminou a LDU. Sabe? A LDU jogou bem pra caramba nos 2 jogos contra o São Paulo. Eliminou o São Paulo jogando em casa. Aí vem pra semifinal, pega o Palmeiras, joga em casa, mete 3-0 na equipe do Palmeiras, aí vem para o segundo jogo e pede de 4-0 para esse Palmeiras. Então, infelizmente, o que todo mundo queria, sabe por quê? Sabe por quê que todo mundo queria um Flamengo e Palmeiras? O que o Palmeiras não fez no Campeonato Brasileiro, que perdeu de 3-2 do Flamengo, eles acham que vai ter uma revanche. Pode até ter uma revanche. Bom, dia 29 a gente vai saber quem que vai ser o grande campeão da América. Se vai ser o Flamengo ou se vai ser o Palmeiras. E quem ser campeão aqui já vai para a Libertadores direto o ano que vem. Tá? Porque foi campeão. Bom, meus amigos, eu sei que o negócio vai pegar fogo. Bom, tivemos ontem
jogos aí da Liga dos Campeões da Europa, Liverpool e Real Madrid. E no finalzinho do jogo, o time inglês, o Liverpool, fez 1-0 em cima do time espanhol, né? E aí teve toda uma desenvoltura. E o Liverpool ganhou aí do Real Madrid. Hoje tem Campeonato Brasileiro, né? Tem Esporte e Juventude, Red Bull Bragantino e Corinthians, Vitória e Internacional, Botafogo e Vasco, Atlético Mineiro e Bahia, Grêmio e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo e Fluminense e Mirassol às 7h30, Ceará e Fortaleza às 18 horas e Palmeiras e Santos às 21h30. Esses são os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Hoje e amanhã, né? E o nosso canal, gente, está chegando. Quando eu vi, estava em 45 mil inscritos. Gente, está quase batendo aí, chegando a marca de 50. Quando chegar a 50, eu vou fazer uma coisa bem legal para vocês, tá? Nós vamos fazer uma coisa bem legal, tá? E nós vamos falar para vocês, tá? E quem sabe, uma coisa, a surpresa que eu tenho para falar para vocês é da nossa primeira transmissão ao vivo, tá bom? Então, um beijo a todos. À noite tem Campeonato Brasileiro para você, tá? Eu vou narrar um desses jogos para vocês e eu vou colocar agora qual jogo que vocês querem que eu narre. Esporte e Juventude ou Red Bull Bragantino e Corinthians? Vou colocar lá no nosso post, tá? No Instagram também, tá bom? Um beijo a todos e fui.